Felipe Neto lançou a sua pré-candidatura à presidência, abalando todas as redes sociais. Tem um monte de gente, cada um dando a sua opinião. Mas nesse vídeo a gente vai ver o mais importante. Não é a candidatura, não é a parte política. Isso aí não é relevante. O relevante é a construção simbólica que ele faz. Como ele posiciona a sua oratória, como ele se veste, como ele se porta. E principalmente todos os códigos, simbolismos, que vão mostrar que possivelmente isso pode ser uma grande brincadeira. Mas a gente vai utilizar a comunicação e a oratória para ver o que você pode aprender para ter uma comunicação que transmita a autoridade, como ele tentou fazer aqui, e também pegar as referências que ele fez. Por exemplo, ele fala sobre Nova Fala, Ministério da Verdade, o Big Brother, o irmão mais velho. Quem conhece George Orwell já tava assim, ó, pegando todas as referências. Então, se você quiser entender nesse vídeo a estratégia que o Felipe Neto usou e principalmente como você pode copiar as boas características de oratória que ele demonstrou, vem comigo, porque esse vídeo aqui tá fantástico. Gravei ele correndo depois de ver esse anúncio para você poder aproveitar cada detalhe. E o legal, esse vídeo aqui eu vou reagir ao vivo ao vídeo dele e vou passar os insights para vocês. Quero testar esse formato, ver se vocês vão gostar. Primeiramente, gostaria de deixar claro que esse não é um vídeo sobre política, mal me interessa se ele tá certo ou se ele tá errado. A gente vai focar estritamente na oratória, na comunicação, nos gestos e nos símbolos, tanto da fala quanto do cenário do Felipe Neto, para entender o que você pode aprender disso e principalmente por que isso causou tanto rebuliço na internet. E perto do final eu vou dizer o porquê que eu acho que essa candidatura é fake. Então vamos começar, vamos analisar um pouco o vídeo. Para começar, eu deixo até separado aqui para vocês, ó. O vídeo já está aqui do lado. Eu quero começar a análise primeiro olhando a roupa do Felipe Neto. Não à toa, eu tô gravando o vídeo com a mesma vestimenta para a gente explicar. A gente viu que ele colocou um cenário que procura transmitir um conceito de estratégia, de inteligência. Tem uma peça de xadrez aqui, a gente observa uma garrafa de vinho, uma vestimenta que não é comum do Felipe Neto, ele não costuma sair andando de camisa social. Se você ver outros vídeos dele, ele geralmente tem camisa básica. E a gente vai ver que a postura dele também é muito diferente da postura que ele costuma assumir nos vídeos. Depois o editor vai colocar aqui alguns trechos. Geralmente o Felipe Neto está mais distante, ele fala de uma forma mais informal. Bom, pessoal, eu tô aqui para trazer o nosso livro do mês do Clube do Livro FN. Velhos demais para morrer. Eu quero que você imagine um cenário onde ficar velho é proibido, basicamente, pela sociedade. Aqui você vai ver que a postura dele está mais rígida, está mais centralizada, uma camisa preta para simbolizar a autoridade, porque cores mais escuras, caso você não saiba, transmite mais sobriedade, mais seriedade. Faz com que as pessoas interpretem que aquilo que você está falando é importante, é sério. Diferente de coisas mais coloridas, que tendem a demonstrar não infantilidade, mas algo mais sensível. Agora, note como ele introduz o vídeo dele, tanto na fala quanto nos gestos. Olha que interessante, vamos dar uma olhada junto aqui. Essa é uma mensagem para a nação brasileira. Eu tenho dois grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Olha que legal. Você reparou que ele fala com um tom de voz mais grave? Eu tenho dois anúncios para fazer para a nação brasileira. Eu gostaria que você prestasse atenção. Ele olha profundamente para a câmera, fala mais grave e os gestos dele são bem contidos e contundentes. Geralmente a gente utiliza esse tipo de gesto, esse tom de voz mais grave, para transmitir mesmo a autoridade, para mostrar que a gente está seguro de uma informação. E ele já introduz, dando a entender que o anúncio que ele vai fazer é importante, que é para toda a nação brasileira. Então até o conteúdo da fala é um conteúdo que te gera curiosidade. Então vamos ver que anúncio é esse que ele vai fazer. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora. Porque, como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. Olha que legal. Primeiro que ele fala de forma até bem caricata, lembrando que não é o padrão de comunicação que o Felipe Neto utiliza nos vídeos dele. E ele fala com ênfase as palavras que aparecem na tela para demonstrar mesmo força. Ele se intitula Guardião da Verdade. E aí ele para e olha, nesse trecho a gente vai ver, olha para a câmera como se ele tivesse algo importante a dizer. Ele inclusive cita que ele escreveu no diário dele algumas soluções e ele ficou fora do cenário político por causa de algo. Dificilmente, conhecendo a oratória e a forma que o Felipe Neto fala, ele, se estivesse falando sério, ele falaria que ele é o guardião da verdade. Ou ele diria de que ele passou esse tempo se preparando para se candidatar. Se a gente começar a observar aqui, embora a oratória esteja alinhada com alguém que quer transmitir autoridade,
domínio, sobriedade, que é o oposto do que o Felipe Neto geralmente transmite nas redes sociais, comunalmente, sem fazer juízo de valor. É o padrão de comunicação dele. Dá a entender que ele está querendo passar uma outra mensagem aqui. Então, vemos aqui que ele se afastou, ele disse que escreveu no diário dele, o que já não seria um termo que um político, que talvez quisesse se candidatar, diria. E aí aqui ele fala um pouco sobre ser o guardião da verdade. Vamos se aprofundar e ver como vai ficando cada vez mais caricato e mais parecido com o livro que a gente vai ver mais pro final do vídeo, que é o Big Brother, do George Orwell, que tem muito a ver com a estética e a comunicação que ele está usando nesse vídeo. Vamos lá. A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por... Olha que interessante aqui, vou até voltar um pouquinho. Olha essa fisionomia. Aqui você consegue perceber, até dica para você. No teatro, uma das coisas que você aprende quando você vai atuar é sobre sutileza. Uma pessoa que geralmente não sabe atuar, ou quer demonstrar exagero, ela fala assim, então o Michael pensou. Estou com fome. Você acaba deixando suas emoções de forma muito escancarada. O Felipe Neto é ator, já atuou outras vezes. Se ele realmente quisesse transmitir seriedade, ele não falaria desse jeito para a câmera. Imagine, por exemplo, eu vou até cortar aqui. Se eu começasse esse vídeo assim. Agora contarei para vocês sobre o enigmático. Com certeza ficaria extremamente caricato. E aí eu falo, a candidatura enigmática de Felipe Neto e como ele conquistou o coração da nação brasileira. Você concorda que vai ficar muito caricato, que é muito falso? Então, analisando isso, muito possivelmente, ele está aqui assumindo um personagem que se diz guardião da verdade, um personagem que iria participar do meio político e que está tentando demonstrar autoridade pelo gesto, pela forma de falar e pela forma de se portar. O que você pode aprender com isso? Quando você quiser transmitir autoridade para um grupo de pessoas, preste atenção nos gestos que você utiliza, no tom da tua voz, na tua vestimenta e até na entonação que você fala. Uma coisa interessante que ele usa aqui é que ele usa a entonação correta para transmitir o sentimento correto. Quando a gente faz isso, a nossa fala fica mais interessante e com potencial de viralizar muito maior do que se ele passasse o vídeo inteiro falando que ele estava se preparando para poder se candidatar à presidência. Mas vamos voltar para o react aqui? Vamos voltar um pouquinho, vamos lá. Vamos ver o que mais ele fala e como ele... E é por isso que, após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Olha que legal. Aqui, quando ele fala da pré-candidatura, ele usa um artifício de comunicação muito bom, que é prever qual seria a reação da plateia. Ele fala, estou me candidatando, uma pré-candidatura a presidente da República. E isso não é um gesto de vaidade. Porque a primeira coisa que alguém pensaria é, poxa, ele está sendo vaidoso, como assim um influenciador querendo ser presidente da República? Notou que até de forma caricata ele prevê qual seria o pensamento do público. E a partir daí ele tem um texto quase poético, falando que ele já tinha dinheiro suficiente, né, para poder alimentar tanto o estômago quanto o ego. Novamente, uma fala poética, aparentemente decorada, o que dá a entender pela comunicação e pela postura aqui do Felipe Neto, que ele está assumindo um personagem. Pode ser que isso seja real, não estou dizendo que não seja, mas todos os indícios do vídeo e da forma caricata com que ele está falando para a nação brasileira tem muito cara de que ele está querendo transmitir uma outra mensagem. Talvez, eu vou fazer meu chute, ele falou que vai dar um anúncio amanhã, meio-dia. Então aqui, ó, profecias de Michael Dias falando para você aí, ó. Talvez ele vai anunciar algum livro criticando o autoritarismo, ou realmente, como ele vai falar mais a fundo aqui sobre uma rede social chamada Nova Fala, que também tem muito a ver com o livro do George Orwell. Eu acredito, possivelmente, que ele está criando algum instituto ou alguma coisa, e ele usou esse vídeo caricato para demonstrar que a gente cai facilmente em qualquer fake news na internet. Profecia do Michael, hein? Mas vamos voltar, vai que é real, tá? Vai que é real. Vamos ver mais a fundo como ele continua nesse personagem e vai ficando cada vez mais caricato. Eu quero ser presidente, porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo, o uso das redes. E a verdade sobre esse ponto é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias. Não há escapatória nenhuma. Notou aqui de novo a forma que ele dá gesto? Ele para, não há escapatória nenhuma.
deixando claro e dando ênfase segundo o sentido que ele quer transmitir pra gente. E repara que quando ele vai falar aqui das redes sociais, como ele realmente não tem como negar, um grande influenciador, ele faz novamente gestos contundentes, contidos, ele não sai desse espaço. Ele não está falando que ele vai ser um presidente com gestos suaves e abstratos. Não, ele está mantendo gestos que transmitem autoridade, seriedade, como o cargo exigiria, mostrando novamente como os nossos gestos passam, sim, uma comunicação, uma informação. Vamos continuar. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Aqui vem, então, o meu segundo anúncio. Detalhe, quando ele fala que é a favor do povo, a gente vê isso, é muito comum em discursos políticos, quando você quer apelar, a gente usa alguma figura abstrata, né? O povo. O que é o povo? Eu sou povo, você é povo. Quando você utiliza esses discursos mais genéricos, as pessoas que não têm tanto conhecimento tendem a acreditar, meu Deus, ele quer me representar, ele quer me ajudar. Então, muitas vezes, quando alguém vai fazer um discurso, vai debater ou vai fazer um vídeo, ele fala do povo em nome de um grupo de pessoas muito abrangente para que você se sinta identificado, para que você sinta que esse vídeo também é para você. Então, ó, fica de olho nesse tipo de vídeo que aparece muito na internet. Vamos continuar. Estou lançando uma nova rede social, a Nova Fala. Aqui fica muito nítido as referências, tá? No livro de George Orwell, se eu não me engano, eu deixei até anotado aqui, ele fala sobre o termo nova língua, se eu não me engano. É esse termo aqui? É nova língua, que poderia muito bem ser adaptado em 2025 para nova fala. O conceito que ele dá a entender aqui, que parece que fica mais caricato, é o conceito de você controlar a liberdade de expressão, de você controlar o que as pessoas estão dizendo. Ele vai até explicar mais a fundo aqui sobre o que essa rede social vai fazer. Aqui já começa a ficar caricato, que ele está fazendo uma representação muito parecida com o tipo de governo e de político que é citado no livro Big Brother, do George Orwell, onde é uma, por assim dizer, uma sociedade autoritária, onde existe o Ministério da Verdade, onde você realmente tem um nível de dominação sobre a liberdade de expressão e do pensamento das pessoas. E com essa explicação aqui, repara que todo o discurso do Felipe daqui para frente vai ser uma caricatura muito grande a esse conceito de George Orwell de uma sociedade autoritária. O que deixa mais evidente o tom de sarcasmo, o tom realmente aqui de caricatura que ele está fazendo, o que faz difícil acreditar que realmente esse vídeo aqui é um vídeo de alguém que quer realmente ser pré-candidato à presidência. Dá uma olhada aqui nos termos que ele utiliza e como isso tem muito a ver com o livro. Dá uma olhada. Que é uma espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. Essa rede seria algo como um ministério. Eu ainda vou definir qual, talvez o da verdade, no mínimo. Olha aqui, um ministério, ainda vou definir qual. Aí tem um corte proposital, meus amigos. Você que está no canal aqui Comunica no Estado da Arte sabe que até o corte do vídeo comunica. Aí ele fala, talvez o da verdade. E o Ministério da Verdade é exatamente o ministério que é citado no livro de George Orwell. Mais uma referência que dá a entender, pela comunicação dele, que ele está sendo caricato, que ele está assumindo aqui realmente um personagem. Olha, até nesse frame que parou, ele está assim, ó, mostrando que essa não é a comunicação base do Felipe Neto. Ele está aqui no papel de um personagem. Tá nítido que ele está no papel de um personagem. Ela ajudaria a gente a entender qual é a opinião da maioria sobre cada momento da história. E aí os livros didáticos retratariam a vontade da maioria. Aqui para mim, ficou claro que esse vídeo não é real. O Felipe Neto está dizendo que os livros de história não contariam em si a verdade, mas a vontade da maioria. Imagine se os livros de história de Portugal retratassem a vontade de maioria mesmo. A gente estava lá, tinha uns índios ali atrapalhando a nossa exploração. Claro, esses índios monstros, bárbaros, comiam uns aos outros, matamos todo mundo para você falar português hoje. Então é claro que não é algo que ele realmente acredita. E para alguém que seria pré-candidato a presidente, verbalizar algo assim, que os livros de história vão estar baseados no conceito da maioria, é algo inimaginável. Mostrando aqui, evidenciando cada vez mais como esse vídeo é uma caricatura de um governo autoritário. Consegue reparar na semiótica e do símbolo dos vídeos? Desde a peça de xadrez representando estratégia, um cara rico, a camisa preta, os tons, os gestos, o olhar caricato de quem quer te proteger, mandando na tua vida toda, decidindo tudo que você vai fazer? Tá muito evidente isso no vídeo do Felipe Neto. Mas vamos finalizar e depois a gente chega nas considerações finais de como toda a comunicação e a oratória desse vídeo mostra que possivelmente esse anúncio não é verdadeiro. Como deve ser numa democracia? Na melhor das hipóteses. Olha a ambiguidade, né? Controle da rede social, do pensamento, livros de história baseado na opinião da maioria,
como deve ser numa democracia do povo que ele falou inicialmente. Novamente, uma contradição na fala, que ele fala com tanta propriedade, entusiasmo e convicção, que muita gente acredita que esse vídeo é real e já estava gente falando, eu voto nele. Mas vamos lá, vamos se aprofundar. A rede Nova Fala permitiria criar uma plataforma de governo neutra. Plataforma de governo neutra, e ele acabou de falar anteriormente que seria a vontade da maioria. Novamente, uma incongruência que demonstra que a oratória dele aqui não está condizendo com a realidade dele querer ser pré-candidato à presidência. Sem qualquer ideologia, mas uma posição definitiva e direta do povo, de quem eu seria apenas e humildemente um porta-voz da verdade. Aí ele se coloca como, além de ser quem criou a rede social, quem estaria aí controlando, como porta-voz da verdade. Mais um conceito tirado lá do livro do George Orwell, do Ministério da Verdade, de o governo falar aquilo que realmente é verdade ou é mentira. Muito de acordo com o personagem que está sendo apresentado desde o início do vídeo. Assim como um pai precisa vigiar seu filho para educá-lo bem, é isso que precisa fazer o líder de uma nação. É isso que eu quero ser para o povo brasileiro. Um pai que vigia o povo. Aí note no exemplo que ele vai dar agora, que aí ele entrega qual é a inspiração desse vídeo. Um pai tão generoso quanto vigilante. Ou, se eu for jovem demais, ao menos para isso, eu quero ser como um irmão mais velho. Fiquem como um irmão mais velho, Old Brother, ou se a gente fosse traduzir, poderia ser o Big Brother. Deixando claro que possivelmente todo esse vídeo, toda a fala, tudo que está aqui foi inspirado nesse livro do George Orwell. Se é para fazer uma crítica, um grande anúncio, se ele vai fazer amanhã uma grande sketch satirizando o governo, não sabemos. Mas tudo indica que esse anúncio não é verdadeiro. Ele finaliza atentos. Aqui, né, amanhã, ao meio-dia, eu vou trazer um novo... Ele fala que vai trazer um novo vídeo amanhã, meio-dia. Se você estiver vendo esse vídeo... Vou até compartilhar aqui, ó. Se você estiver vendo esse vídeo no dia que ele lançou o segundo vídeo, você vai poder ter certeza se você estava certo ou se você estava errado. Então, 3 lições que a gente pode aprender desse vídeo do Felipe Neto. Primeiro, os gestos e a sua vestimenta importam muito na mensagem que você quer transmitir. Se ele tivesse de cabelo colorido, camisa básica, um cenário mais desconstruído, gamer, que ele costuma fazer, dificilmente as pessoas levariam esse vídeo a sério. Segundo, a entonação, entusiasmo e a forma que ele transmite os dados fizeram com que muitas pessoas não percebessem a sutileza da paródia que ele está fazendo aqui e prestassem atenção como se realmente ele fosse ser pré-candidato. E, por último, o que você diz não é tão importante quanto o quanto você diz. O vídeo tem várias incongruências de opinião. Falar de democracia, falar de vigilância, falar de Big Brother, Ministério da Verdade. Mas a forma que ele construiu e ele se portou, para quem não tem esses conhecimentos sutis, exceto você, comunicador no estado da arte, você tem. Você é um cara diferenciado. Cai no bait, realmente vai acreditar que ele é pré-candidato e, se bobear, ainda vai ficar batendo palma e incentivando ele a fazer isso. Então, com essas dicas, preste atenção em como você comunica, como são feitos os seus gestos, como você grava os seus vídeos. E você que está aqui no canal foi um dos primeiros a saber que isso daqui não passa, possivelmente, numa grande piada, de uma grande brincadeira do Felipe Neto. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like se você gostou dessa análise e comenta aqui se você realmente achou ela interessante, se você não tinha visto nada igual aqui no YouTube. Eu falo de comunicação oratória e de como vencer a timidez aqui no canal. Deixa seu comentário se fez sentido para você. Também vou deixar o link da descrição, caso você tenha problemas de oratória e comunicação, para fazer uma consultoria gratuita comigo, para eu ajudar você a comunicar tão bem quanto o Felipe Neto. E vejo vocês no próximo vídeo.